O vento cortante do inverno holandês soprava através das ruas vazias de Leeuwarden, trazendo consigo o aroma familiar das tulipas que coloriam os campos distantes. Junto ao posto de gasolina abandonado, onde as bombas de combustível enferrujadas serviam como testemunhas silenciosas do tempo, Dante mantinha sua vigília incansável. Seu pelo, antes negro e brilhante, agora mostrava sinais do tempo, mas seus olhos âmbar permaneciam atentos, fixos na estrada que serpenteava até o horizonte. Annelies van Dijk observava o pastor alemão todas as manhãs enquanto preparava os pães frescos em sua padaria. O aroma doce da massa recém-assada preenchia o ar, mas nem mesmo isso era capaz de fazer Dante abandonar seu posto. Ela havia se tornado uma espécie de guardiã silenciosa do animal, deixando comida e água próximo às bombas antigas, respeitando a distância que ele mantinha de todos. Há algo diferente nesse cachorro. Ela costumava dizer aos clientes que perguntavam sobre o animal solitário. Ele não está perdido. Está esperando. Em uma manhã particularmente fria, enquanto Annelies organizava as prateleiras de sua padaria, uma cliente nova entrou. Era uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos e um sorriso gentil. "Sou Lisa Verhoeven", apresentou-se. "Acabei de me mudar para Leeuwarden e ouvi histórias sobre um cachorro que vive próximo ao posto abandonado." Annelies suspirou, servindo uma xícara de café quente à nova cliente. "Ah, você deve estar falando do Dante. Ele está lá há 4 anos, sempre no mesmo lugar, como se guardasse um segredo que só ele conhece." Lisa se aproximou da janela embaçada, observando a silhueta distante do cachorro. 4 anos? E ninguém sabe de onde ele veio? "Muitos tentaram levá-lo", respondeu Annelies, juntando-se à cliente na contemplação. "Mas ele tem uma missão. Todos nós sentimos isso. É como se ele estivesse preso a uma promessa." Enquanto as duas mulheres conversavam, Matthijs van der Meer, um jornalista de Amsterdã, passava pela estrada. Não era sua primeira vez ali. Ele já havia notado o cachorro em suas viagens anteriores. Mas naquele dia, algo o fez parar. Talvez fosse a forma como a luz do sol nascente banhava o pelo do animal. Ou talvez fosse simplesmente o momento certo para que aquela história começasse a se revelar. Matthijs estacionou seu carro e caminhou até a padaria, onde encontrou Annelies e Lisa ainda conversando. O sino da porta tilintou suavemente quando ele entrou, trazendo consigo uma rajada de ar frio. "Desculpem interromper", disse ele apresentando-se, "mas não consigo parar de pensar naquele cachorro. Há quanto tempo exatamente ele está aqui?" 4 anos, 2 meses e 15 dias, respondeu Annelies com precisão. "Comecei a marcar no calendário depois do 1º mês. Achei que alguém viria procurá-lo." Matthijs tirou um pequeno caderno do bolso. "E vocês já tentaram descobrir sua história?" Lisa, que até então apenas ouvia, inclinou-se para a frente. "Talvez haja registros, notícias antigas. Algo deve explicar como ele chegou aqui." O jornalista assentiu, seus olhos brilhando com determinação. "Exatamente o que pensei. Um cachorro não espera tanto tempo sem um motivo. Há uma história aqui e pretendo descobri-la." O que nenhum deles sabia era que a quilômetros dali, em Roterdã, uma família guardava uma fotografia antiga em uma gaveta. Na imagem, um menino de 10 anos sorria ao lado de um pastor alemão de olhos âmbar. E essa fotografia estava prestes a reconectar vidas que o destino havia separado. "En si esta história te interessou. Não olvides suscribir-te a nosso canal e dar like. Dinos de que ciudad nos estás viendo. Seguimos." Em Roterdã, Sofia Jansen abriu a gaveta de seu criado mudo pela 3ª vez naquela manhã. Seus dedos tremeram ao tocar a fotografia amarelada pelo tempo. Na imagem, seu filho Daan, então com 10 anos, abraçava Dante, ambos cercados por um campo de tulipas.
Era uma lembrança de um tempo mais feliz antes daquela fatídica viagem que mudaria suas vidas para sempre. Ainda olhando essa foto, a voz de Bastien, seu marido, soou suave atrás dela. Ele se aproximou, colocando as mãos em seus ombros. Já faz 4 anos, Sofia. Não consigo evitar, respondeu ela, passando os dedos sobre a imagem. Às vezes ainda escuto os latidos dele no quintal. É como se ele ainda estivesse aqui, completou Bastien, sua voz embargada pela emoção. No andar de cima, Dan, agora com 14 anos, sentava-se em sua escrivaninha, os olhos fixos em seu computador. Na tela, várias abas abertas mostravam grupos de busca por animais perdidos. Era sua rotina diária desde o acidente. Procurar, esperar, acreditar. Mesmo depois de tanto tempo, ele se recusava a desistir. Enquanto isso, em Leeuwarden, Matthijs mergulhava cada vez mais fundo em sua investigação. Na biblioteca municipal, ele vasculhava jornais antigos e registros locais. Lisa Verhoeven, a nova moradora, havia se oferecido para ajudá-lo, trazendo seu conhecimento como ex-bibliotecária. Encontrei algo, disse Lisa, aproximando-se com um jornal amarelado. Uma pequena nota sobre um acidente na estrada principal há exatamente 4 anos. Uma minivan capotou durante uma tempestade. Matthijs pegou o jornal com cuidado, seus olhos percorrendo rapidamente as linhas. Há alguma menção a um cachorro? Não no jornal, respondeu Lisa, mas achei isso nos registros policiais digitalizados. Ela deslizou uma pasta sobre a mesa. Um boletim de ocorrência mencionando um pastor alemão desaparecido após o acidente. O jornalista sentiu seu coração acelerar. As peças começavam a se encaixar. Precisamos encontrar essa família, disse ele, já digitando notas em seu telefone. Annelies, que havia fechado a padaria mais cedo para se juntar à pesquisa, folheava outro conjunto de documentos. Olhem isso, chamou ela, apontando para uma página. Uma postagem antiga em um grupo local do Facebook. Uma família procurando por seu cachorro Dante após um acidente na estrada para Leeuwarden. Matthijs aproximou-se rapidamente, seus olhos percorrendo a tela. A foto mostrava um pastor alemão de olhos âmbar, exatamente como o que aguardava no posto abandonado. Mas foi o nome da pessoa que fez a postagem que chamou sua atenção, Sofia Jansen. Precisamos encontrá-la, disse ele, já pegando seu telefone. Esta pode ser a conexão que estávamos procurando. Lisa colocou uma mão em seu braço, interrompendo-o. Espere. Se for realmente a família dele, precisamos ter certeza. Não podemos dar falsas esperanças. Naquele momento, como se respondesse a uma chamada silenciosa, Dante levantou-se de seu posto habitual e caminhou até a cerca enferrujada do posto. Seus olhos fixaram-se na direção de Roterdã, como se pudesse sentir que algo estava prestes a mudar. Annelies, observando pela janela da biblioteca, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Vejam, sussurrou ela apontando. Em 4 anos nunca o vi se mover daquele jeito. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados. Uma brisa suave agitava o pelo de Dante, que permanecia imóvel, sua silhueta recortada contra o céu crepuscular. Era como se ele soubesse que sua longa espera estava prestes a encontrar um novo capítulo. Dan acordou sobressaltado naquela manhã, seu coração batendo acelerado. Havia sonhado novamente com Dante, um sonho tão vívido que ainda podia sentir o pelo macio do cachorro entre seus dedos. No sonho, estavam brincando no quintal de sua antiga casa, e Dante carregava algo na boca, uma pulseira de couro, a mesma que Daan havia perdido anos atrás, pouco antes do acidente. Mãe, chamou ele, descendo as escadas correndo. A minha pulseira, lembra dela? A que o Dante sempre tentava pegar para brincar? Sofia olhou para o filho, surpresa com sua agitação repentina. Claro que lembro, filho. Você nunca tirava aquela pulseira.
Por que está pensando nisso agora? Porque Dan hesitou, organizando seus pensamentos. E se o Dante tentou nos dizer algo naquele dia? E se ele estava guardando a pulseira quando tudo aconteceu? Bastian, que tomava seu café da manhã, colocou o jornal sobre a mesa. Havia algo diferente no olhar do filho. Uma luz que há muito não via. Dan, são 4 anos, precisamos... Não, pai, interrompeu Dan, sua voz tremendo de emoção. Algo me diz que precisamos procurar mais uma vez. Só mais uma vez. Em Leeuwarden, Matthijs não conseguia tirar da cabeça a história que estava descobrindo. Após uma noite inteira pesquisando, havia encontrado mais detalhes sobre o acidente. A família estava viajando para um festival de flores quando uma tempestade repentina os surpreendeu. O carro derrapou e, na confusão do momento, Dante desapareceu. Lisa Verhoeven apareceu na padaria de Annelies logo cedo, carregando uma pasta antiga. Encontrei mais alguma coisa, disse ela, espalhando documentos sobre o balcão. Registros de uma clínica veterinária próxima ao local do acidente. Nos primeiros dias depois do ocorrido, várias pessoas ligaram relatando ter visto um pastor alemão vagando pela região. Annelies, que preparava a massa do pão, parou para examinar os papéis. E por que ninguém conseguiu pegá-lo? Porque ele não deixava ninguém se aproximar, respondeu Matthijs, entrando na padaria. Ele não estava perdido. Estava procurando o caminho de volta. O jornalista tirou seu notebook da mochila, abrindo-o sobre o balcão. Vejam isso, disse ele, mostrando um mapa da região. O posto de gasolina onde Dante está é exatamente o último lugar onde a família parou antes do acidente. Eles abasteceram ali. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Era como se cada peça do quebra-cabeça estivesse finalmente encontrando seu lugar. Precisamos encontrar essa família, disse Lisa, sua voz carregada de determinação. Eles precisam saber. Matthijs assentiu, já digitando em seu computador. Vou publicar a história no meu blog, com fotos do Dante, detalhes do acidente, tudo. Alguém deve reconhecê-lo. Enquanto isso, do lado de fora, Dante mantinha sua vigília, mas algo havia mudado em seu comportamento. Pela primeira vez em 4 anos, ele se aproximou da padaria, seu focinho farejando o ar como se pudesse sentir que seu destino estava prestes a mudar. Annelies, observando pela vitrine, sentiu lágrimas nos olhos. Ele sabe, sussurrou. De alguma forma, ele sabe que está chegando a hora. Em Roterdã, Sofia estava sentada em frente ao computador, navegando distraidamente por notícias locais, quando algo chamou sua atenção. Uma manchete recente. O guardião do posto abandonado. A história de um cachorro que espera há 4 anos. Seu coração quase parou quando viu a foto que acompanhava a matéria. Bastian, Dan, venham aqui, rápido! O grito de Sofia ecoou pela casa, suas mãos tremendo sobre o mouse do computador. A foto na tela do computador mostrava um pastor alemão de olhos âmbar, sentado fielmente ao lado de um posto de gasolina abandonado. Era impossível não reconhecer. Aquele era Dante. Dan chegou primeiro, quase tropeçando em seus próprios pés. Quando seus olhos encontraram a imagem na tela, todo o ar escapou de seus pulmões. É ele, mãe, é o Dante! Exclamou, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Bastian, que chegou logo em seguida, precisou se apoiar na parede. Não pode ser, murmurou, inclinando-se para ver melhor. Depois de todo esse tempo, Sofia já estava digitando freneticamente nos comentários do blog. Este é nosso cachorro, seu nome é Dante, e nós o perdemos há 4 anos em um acidente perto de Leeuwarden. Por favor, precisamos entrar em contato com quem escreveu esta matéria. Em Leeuwarden, o celular de Matthijs tocou quase instantaneamente com a notificação do comentário. Ele estava na padaria de Annelies, discutindo os próximos passos da investigação com Lisa, quando viu a mensagem. Eles nos encontraram,
exclamou, mostrando o telefone para as duas mulheres. Annelies levou as mãos ao rosto, emocionada. Sabia que este dia chegaria, disse ela, olhando pela janela onde Dante mantinha sua vigília. Ele nunca perdeu a esperança. Lisa, com sua experiência como bibliotecária, já estava verificando os detalhes. Os nomes conferem com os registros do acidente, confirmou ela. É a mesma família. Matisse não perdeu tempo. Ligou imediatamente para o número que Sofia havia deixado no comentário. Quando ela atendeu, sua voz tremia de emoção. Senhora Jansen, começou ele, sou Matisse van der Meer, o jornalista que escreveu a matéria. Pode me contar mais sobre Dante? Sofia, com a voz embargada, começou a narrar a história. Contou sobre como Dante havia chegado à família quando Daan tinha apenas 5 anos, sobre as brincadeiras no quintal, sobre a pulseira de couro que o cachorro adorava pegar para brincar. Cada detalhe confirmava o que já suspeitavam. Este era realmente o Dante deles. Estamos saindo agora mesmo para Leeuwarden, disse Sofia, enquanto se ouvia ao fundo Bastian e Dan se movimentando apressadamente pela casa. Espere, interrompeu Matthijs. Precisamos fazer isso com calma. Dante está aqui há 4 anos e ele pode precisar de tempo para processar tudo isso. O jornalista está certo, concordou Bastian, que ouvia a conversa no viva voz. Precisamos pensar no bem-estar dele. Dan, que havia estado quieto até então, deu um passo à frente. Posso levar a pulseira? Perguntou ele, segurando o antigo pedaço de couro que havia encontrado guardado em uma caixa. Talvez isso ajude ele a lembrar. O plano foi traçado cuidadosamente. A família sairia na manhã seguinte bem cedo. Matthijs, Annelies e Lisa preparariam tudo para tornar o reencontro o mais tranquilo possível. Enquanto isso, Dante permanecia em seu posto, alheio ao fato de que sua longa espera estava prestes a terminar. Naquela noite, em Roterdã, ninguém conseguiu dormir direito na casa dos Jansen. Daan ficou horas olhando para antigas fotos de Dante, a pulseira de couro apertada em sua mão. Sofia e Bastian conversavam em voz baixa na cozinha, repassando memórias e compartilhando medos. E se ele não nos reconhecer? Perguntou Sofia, sua voz apenas um sussurro. Bastian abraçou a esposa. Ele vai reconhecer. O coração sabe coisas que a mente às vezes esquece. O sol ainda não havia nascido quando o carro dos Jansen chegou a Leeuwarden. A cidade estava mergulhada em um silêncio quase sagrado, quebrado apenas pelo som suave do vento entre as árvores. Matthijs, Annelies e Lisa já os esperavam na padaria, que exalava o aroma reconfortante de pão fresco. Ele está lá? Perguntou Daan assim que desceu do carro, a pulseira de couro apertada em sua mão como um talismã. Annelies assentiu, apontando para a silhueta familiar junto ao posto abandonado, como sempre. Não saiu do lugar a noite toda. Sofia mal conseguia conter suas emoções ao ver pela primeira vez em 4 anos seu amado Dante. Mesmo à distância, reconheceria aquela postura digna em qualquer lugar. Bastian segurou sua mão, dando-lhe força. Lembrem-se, disse Matthijs suavemente, precisamos ir devagar. Deixem que ele processe tudo no seu próprio tempo. Dan foi o primeiro a dar um passo à frente. Com seus 14 anos, não era mais o menino pequeno que Dante havia conhecido, mas seu coração continuava o mesmo. Começou a caminhar lentamente em direção ao posto, seguindo as orientações que haviam discutido. Dante percebeu a movimentação. Suas orelhas se ergueram atentas e seu corpo ficou tenso. Por um momento, pareceu prestes a se afastar, como fazia com todos que tentavam se aproximar. Dante! Chamou Dan, sua voz tremendo ligeiramente. Sou eu! Você lembra de mim? O pastor alemão permaneceu imóvel, seus olhos âmbar fixos no garoto que se aproximava. Havia algo diferente desta vez, uma hesitação que ninguém havia visto antes. Sofia e Bastian observavam à distância, mal respirando.
Lisa segurava a mão de Annelise, ambas emocionadas com a cena que se desenrolava diante delas. Dan parou a alguns metros de Dante, seguindo o instinto que lhe dizia para dar espaço ao velho amigo. Com cuidado, estendeu a mão que segurava a pulseira de couro. "Lembra disso?" perguntou ele suavemente. "Você sempre tentava pegá-la quando eu estava lendo no quintal." Foi como se algo mudasse no ar. Dante inclinou levemente a cabeça, seu focinho se movendo de uma maneira que não fazia há anos. Deu um passo hesitante para frente, depois outro. "Isso mesmo, amigão", sussurrou Dan, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Sou eu. Voltamos por você." O momento seguinte pareceu acontecer em câmera lenta. Dante se aproximou mais, seu focinho farejando o ar com mais intensidade. Chegou perto o suficiente para sentir o cheiro da pulseira e algo em seus olhos mudou. Sofia não conseguiu mais se conter. Com passos suaves, começou a se aproximar também, Bastien logo atrás. Dante olhou para eles e, por um instante, todos prenderam a respiração. "Filhão", chamou Sofia, usando o apelido que costumava dar a ele. "Estamos em casa." Dante deu mais um passo em direção a Dan, chegando tão perto que o garoto podia sentir sua respiração. Então, pela primeira vez em 4 anos, algo extraordinário aconteceu. O rabo de Dante começou a se mover, muito levemente no início, depois com mais força. Mas ainda havia uma sombra de hesitação em seus olhos, como se uma parte dele ainda estivesse presa naquele dia chuvoso de 4 anos atrás. Como se precisasse de uma última confirmação de que isto não era apenas mais um dos sonhos que havia tido durante sua longa espera. Foi Dan quem quebrou o momento de hesitação. Com uma suavidade que surpreendeu até a si mesmo, sentou-se no chão, exatamente como fazia quando era criança. Então, num sussurro carregado de memórias, disse as palavras que costumava usar durante suas sessões de leitura no quintal. "Vem cá, amigão. Hora da história." O efeito foi imediato. Os olhos de Dante se arregalaram, como se uma comporta de memórias tivesse sido aberta. Seu corpo inteiro estremeceu e então, num movimento que fez todos conterem a respiração, ele se aproximou de Dan e, pela primeira vez em 4 anos, permitiu-se ser tocado. Sofia e Bastien se aproximaram devagar, lágrimas correndo livremente por seus rostos. Dante olhou para eles, seu rabo agora balançando com mais vigor. Era como se cada momento de reconhecimento quebrasse mais uma camada da armadura que havia construído durante seus anos de espera. "Olhem!" exclamou Lisa, apontando para algo surpreendente. Dante havia se levantado e estava caminhando em direção a um ponto específico próximo ao posto. Com seu focinho, começou a cavar suavemente o solo. Dan se aproximou curioso e ali, parcialmente enterrada, encontrou outra pulseira de couro, a original que havia perdido anos atrás. Dante a havia guardado todo esse tempo, como um tesouro precioso, uma âncora de memórias que o manteve conectado à sua família. "Ele nunca esqueceu", sussurrou Annelise, emocionada. "Guardou um pedaço de vocês aqui com ele." Matthijs, que observava a cena com olhos marejados, compreendeu então a verdadeira dimensão da história que estava presenciando. Não era apenas sobre lealdade ou espera, era sobre um amor tão profundo que nem mesmo o tempo conseguiu apagar. "Vamos para casa?" perguntou Dan suavemente a Dante, mostrando as 2 pulseiras, a antiga e a nova, em suas mãos. O pastor alemão olhou uma última vez para o posto que havia sido seu posto de guarda por tanto tempo. Então, num gesto que pareceu carregar todo o significado do mundo, apoiou sua cabeça no ombro de Dan, como costumava fazer quando eram mais jovens. "Ele está pronto", disse Sofia, sua voz embargada pela emoção. A notícia do reencontro se espalhou rapidamente por Leeuwarden. Moradores que haviam acompanhado a vigília silenciosa de Dante por anos vieram se despedir. Alguns trouxeram pequenos presentes,
Biscoitos, brinquedos, coleiras novas. Cada item, uma celebração do amor que havia triunfado sobre o tempo e a distância. Antes de partirem, Dante fez algo que surpreendeu a todos. Caminhou até Anneliese e gentilmente encostou seu focinho em sua mão, como se agradecesse pelos anos de cuidado silencioso. Fez o mesmo com Lisa e Mathies, um reconhecimento do papel que cada um havia desempenhado em sua história. Quando o carro dos Jansen partiu de volta para Roterdã, não era apenas uma família que estava reunida, era um círculo de amor que finalmente se completava. Dante, sentado no banco de trás ao lado de Dan, mantinha seu olhar firme no futuro, não mais no passado. Na padaria de Anneliese, uma foto nova foi colocada na parede. Dante com sua família reunida, um símbolo de esperança e amor incondicional que continuaria inspirando todos que a vissem. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dante e sua família tenha tocado seus corações. Para acompanhar mais histórias emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial que você pode encontrar clicando no link à esquerda. Se esta narrativa de amor e lealdade tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade e a beleza dos laços que nos unem. Compartilhe conosco nos comentários. Qual foi o momento que mais emocionou você nesta jornada? Sua história também pode inspirar outros corações.